Ele é imenso, peludo e está escondido há séculos. Uma criatura que estava meio parada, olhando para mim. Era uma sombra escura e vi uma forma humanoide. Mas a lenda do Pé Grande é real? Eu sei que são reais. Ninguém pode me convencer do contrário. Ou é uma farsa? Bom, eu acho que os testemunhos são só a ponta do iceberg. Os fatos podem ser tão impressionantes que nem o governo quer que você saiba a verdade. Se tem algum acordo de acobertamento em níveis mais altos, simplesmente não sabemos ainda. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os mais bem guardados segredos dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência só é conhecida por alguns poucos. Mas se esse livro existe, o que ele contém? Localizações secretas? Programas secretos? Experimentos secretos? Existirá de fato esses segredos de Estado? O mistério do Pé Grande. Recolhendo informação. Município de Flathead, Montana, 26 de agosto de 2012. Às 10h30 da noite, uma adolescente dirige na estrada 93. De repente, ela vê uma figura parecida com um macaco surgindo da escuridão. Ele vem em sua direção e passa diante de seus faróis. Sem conseguir parar, o carro da garota bate na criatura e a derruba no chão. O veículo que vinha atrás passa por cima dela. O socorro rapidamente determina que o corpo estranho e mutilado é de um homem chamado Randy Lee Tanley, vestido com uma camuflagem militar para parecer o Pé Grande. Mas por quê? Randy Lee Tanley foi um criador de imagens convincentes do Pé Grande. Ele estava determinado a criar um vídeo viral e, quando atravessou a estrada, foi tragicamente atingido por um carro. Com a popularidade do YouTube e dos vídeos virais, houve um grande aumento das fraudes sobre o Pé Grande. Encontro com o Pé Grande. Infelizmente, Randy Lee Tanley foi morto. Algumas pessoas vão a extremos para criar vídeos virais em busca de milhões de visualizações em seus canais no YouTube. Esse tipo de tráfego vale milhões de dólares para o dono do canal de vídeo. O verdadeiro segredo por trás da lenda do Pé Grande pode ser não que o animal existe, mas que ele é uma farsa, elaborada, perpetuada por uma indústria multimilionária. Pé Grande. O negócio do Pé Grande cresce muito com os anos. Todo mundo escreve livros, a todo tipo de programa de rádio. Ele se tornou um grande negócio nos dias de hoje. A probabilidade de enriquecer e ficar famoso sempre complicou tudo nas investigações. E isso é especialmente acentuado hoje. Uma das maiores marcas hoje nos Estados Unidos é o Pé Grande. Vemos ela crescer para todo lado. Há comunidades inteiras construídas em torno do folclore do Pé Grande. Temos museus sobre ele, temos atrações sobre o Pé Grande. O Pé Grande é assunto de centenas de programas de televisão, tanto de ficção como não ficção. Ele também serve como garoto propaganda popular, vendendo de caminhões a sanduíches. Empresas americanas começaram a usar o Pé Grande como marca e estão livres para usá-la. Então, não surpreende que cada vez mais pessoas coloquem o Pé Grande em seus produtos. O Pé Grande é uma grande economia. O Abominável Homem das Neves, ou como é conhecido na América do Norte, Pé Grande. O comércio da lenda do Pé Grande começou em 1967, com a publicação do filme de Patterson Gimlin, A Controvérsia do Pé Grande.
Apesar de alguns acreditarem que a criatura vista no filme de 60 segundos é apenas um homem com uma fantasia, ele rendeu dezenas de milhares de dólares em licenciamentos. Desde então, o Pé Grande se tornou um astro do cinema. Mas por que a popularidade da criatura continua a crescer? Não tem nada mais assustador para mim que uma coisa que pode ser considerada real. Tubarão deixou as pessoas com medo de entrarem na água. O Pé Grande deixou as pessoas com medo de saírem no seu próprio quintal. Meu fascínio com o Pé Grande é baseado na ideia de que há uma coisa por aí que não conhecemos. Uma criatura semi-inteligente que ficou longe dos olhos do público por muito tempo. Tem, obviamente, algo de curioso no que acontece, com todos os relatos de testemunhas confiáveis. De acordo com uma pesquisa recente, quase 30% dos americanos acreditam que o Pé Grande realmente existe. Uma crença que se fortaleceu com o fato de haver mais de 2.600.000 quilômetros quadrados de natureza protegida federalmente nos Estados Unidos. Será que isso nos leva a continuar buscando o animal legendário? Milhares de visões, relatadas em mais de um século, são dispensáveis? Talvez a prova real esteja nas histórias das testemunhas. Enxerguei uns 40 metros dentro da floresta. Uma criatura que estava meio parada, olhando para mim. Era uma sombra escura e vi uma forma humanoide. Menos de 4 metros na minha frente estava aquela criatura enorme com forma de homem coberta de pelos e parecia que ele tinha 360 quilos e uns 2,5 metros de altura. Eu não sabia o que pensar, eu congelei. Primeiro achei que era um urso, até ele chegar a uns 9 metros do carro. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos meus ouvidos. Foi assustador mesmo. Muito estranho. Eu sei que são reais. Ninguém pode me convencer do contrário. De acordo com pesquisadores do Pé Grande, há aproximadamente 200 testemunhos registrados em cada ano. Mas acredita-se que um número ainda maior de encontros fique sem registro, já que muitos não querem falar por medo do ridículo. Bom, eu acho que os testemunhos são só a ponta do iceberg. Eu achei que se as pessoas vissem o Pé Grande, elas contariam aos outros. Mas agora eu recebo muitos e-mails dizendo que eu sou a única pessoa para quem elas contaram. Porque tinham medo de estarem loucas. Tem uma boa quantidade de e-mails, então é claro que tem muita gente no mundo que não quer contar. Muitos policiais tiveram que esperar 20 anos até que pudessem falar do que viram, porque eles tinham medo que isso interferisse no seu trabalho. Eles têm tudo a perder e nada a ganhar falando sobre sua experiência. Falei com muitos defensores do Pé Grande e acho que eles acreditam mesmo, sem dúvidas. Só acho que eles estão enganados sobre o que acreditam. E agora sabemos o suficiente sobre psicologia cognitiva para saber o quanto é fácil a autoenganação. Só precisa de um corpo. Há fotografias embaçadas, vídeos granulados e histórias sobre coisas que aparecem às 3 da manhã na sua barraca. Mas isso não constitui evidência científica. Mas defensores do Pé Grande argumentam que a evidência vai muito mais além das fotografias embaçadas e das histórias de acampamento. Esse fenômeno tem muitas pistas tentadoras e evidências que levam você a acreditar que é um fenômeno físico. Temos não só visões de testemunhas, mas também coisas físicas, como pegadas. Temos amostras de pelos que foram coletados e não registrados. Eu vou preparar a câmera e quero ver como você faz. Nos últimos anos, caçadores do Pé Grande foram encorajados por novas evidências. E usando as tecnologias recentemente disponíveis do GPS e da visão noturna, eles incrementaram a pesquisa pela criatura também conhecida como Sasquatch. Mas o animal que eles buscam é só raro e recluso ou é algo que o governo americano não quer que descubram?
A evidência. Norte de Nova York, 3 de novembro de 2012. Num local remoto dentro da floresta do Parque Estadual Adirondack, de 2.400.000 hectares, uma equipe de 6 caçadores se prepara para a expedição noturna. Sua presa? A lendária criatura que muitos acreditam ser o animal mais esquivo da América. O Pé Grande. Liderada pelo investigador Steve Kulls, sua missão é reunir evidências para provar que o Pé Grande realmente existe. De outras missões anteriores que fizemos, essa parece ser a área de maior atividade. Estamos basicamente em cima deles e se passarem, podemos ter um ponto de vantagem maior. Tá bom, acho que temos o ângulo certo. Perfeito, direto no meio das árvores. Tudo bem, Golden. Mira bem aí. Obrigado. Os pesquisadores rapidamente armam uma rede sofisticada de aparelhos de registro numa área que acreditam ser habitada pela criatura, que também é conhecida como Sasquatch. São 7h25 da noite, dia 3 de novembro de 2012. Estamos na missão do Sasquatch, área de pesquisa 1, e estamos prontos para começar. Diferentes de outros caçadores do Pé Grande, essa equipe acredita que o segredo para pegar esse homem-macaco misterioso não é ir atrás dele, mas atraí-lo. Se a gente for atrás dele, vai assustar. Então, se a gente puder fazer ele vir devagar até a gente, nosso trabalho vai estar feito. Acho que está muito alto. Vamos fazer uma armadilha de DNA hoje. Os primatas têm 2 centros de prazer. O primeiro é o salgado e o segundo é o doce. Como primata, sempre gostamos de doces. Então, se eles comerem doce do palito, o palito fica e temos uma amostra de saliva dele. Aqui está o casamento das tecnologias. DNA com evidências fotográficas, em vídeo e em áudio. Steve Kulls e sua equipe fazem caçadas ao Pé Grande há mais de 5 anos. Perfeito. E apesar de nunca terem capturado evidências irrefutáveis da criatura, ele está certo de que tiveram contatos imediatos. Eu estava tirando fotos e ouvíamos algo se movendo quando eu virava a câmera. Na primeira foto, você vê o olho. Acho que ele estava andando de lado porque tem um olho só. E estava entre aquelas 2 árvores. Depois, quando eu tirei a segunda foto, estava mais perto. Foi bem assustador. Eles tentam atrair o Pé Grande para sua armadilha tecnológica, imitando os sons que acredita-se que ele faz quando se comunica com outros de sua espécie. E agora vamos fazer algum barulho. Bater em algumas árvores e depois esperar. Ouvir e ver se captamos algo andando ao nosso redor. Se ouvimos chamados ou batidas em árvores, o que for. É aí que devemos armar a antena parabólica e começar a ouvir. É uma boa ideia. Perfeito, direto no meio das árvores. Agora dá. Isso aí. Tiramos eles do lugar. Se estiverem lá, temos uma chance de filmar. Ouviu isso? Ouvi. Ah, eu ouvi. Você ouviu? É, tá bem na nossa frente. Tem uma coisa que tá quase na nossa frente. Tá indo pra frente e pra trás. Eu ouvi isso, é por aqui. Ouviu isso? Atrás de nós. Tá se movendo à nossa volta. É isso que eles fazem. Isso! Gary bateu numa árvore agora? Não, eu ouvi bem antes de tomar um susto. Teve uma batida. Capturamos na parabólica. Nós estamos registrando? Estamos. Isso! Apesar do governo americano não reconhecer oficialmente a existência do Pé Grande, novas leis em relação à sua segurança e sobrevivência surgiram tanto em nível estadual como municipal. Por exemplo, é legal filmar o Pé Grande no Texas, mas não é permitido em Skamania, Washington ou Whitehall, Nova York. Uma curiosa contradição
Ou essas leis são evidências de maiores segredos? Há muita conversa sobre pessoas filmando o pé grande. É legal? É ilegal? Como investigador que já trabalhou com leis antes, eu diria que é uma coisa incerta. Depende muito do estado, não é necessariamente uma lei federal, porque em alguns casos uma lei estadual pode se sobrepor a uma lei federal. Então é muito difícil dizer o que seria legal e o que não seria. Declarações do governo em Nova York recentemente disseram que o Sasquatch deve ser protegido. Se alguém provasse sua existência, ele se encaixaria nas leis que regulam espécies protegidas. Eles devem ser extremamente raros e, portanto, essas leis devem ser aplicadas se um ou mais espécimes desses hominídeos críptidos forem encontrados. Em 10 de junho de 1982, Paul Freeman, um funcionário do Serviço Florestal americano, fez o que nenhum outro funcionário do governo tinha feito. Ele foi a público contar seu testemunho do Sasquatch. Porque esse encontro aconteceu enquanto ele trabalhava oficialmente para o Serviço Florestal Nacional, eles tiveram que tratar do assunto. Por outro lado, eles sabiam de outros relatos, de tais visões, de tais encontros naquela região e de pegadas encontradas. Eles trouxeram uma patrulha de fronteira para avaliar e a pessoa foi muito crítica com a evidência das pegadas e, basicamente, considerou uma farsa. Dr. Jeff Meldrum é professor de antropologia na Universidade Estadual de Idaho e é um especialista em locomoção a pé de macacos e hominídeos. Bom, eu estudei o relatório dele e todos os pontos em que ele notou diferenças eram pontos de desvio da morfologia esperada em pegadas humanas. Foi exatamente onde eu previa nos detalhes dos pés do Sasquatch. Eu não duvido da habilidade do Harding como investigador de homens, mas quando se tratou de avaliar as pegadas do pé grande, ele não teve os meios para avaliá-las com exatidão. Quando o Dr. Meldrum visitou o local, ele ficou impressionado com o que descobriu nas pegadas estranhas de 38 centímetros. Eu fiquei realmente pasmo quando me abaixei e pude ver os detalhes, inclusive o padrão dos montes na sola do pé, preservados em alguns lugares. Eu pude ver o deslizamento e a pressão dos dedos. Havia um movimento muito óbvio dos dedos. Estas são coisas que, dado o meu treinamento especializado em evolução dos humanos bípedes, chamam a atenção. E quando me dei conta, os pelos se levantaram na minha nuca. Minha nossa! Essa criatura andou por aqui. Dr. Meldrum determinou que as pistas tinham sido produzidas por uma criatura viva e pareciam ser de um macaco bípede e enorme. Rapidamente fizemos uns moldes, mostrando a relação do pé com a terra e mostrando evidência muito forte de um metatarso partido, a flexibilidade no meio do pé, o que provou ser significativo na diferenciação da anatomia do pé do Sasquatch. Então foi uma primeira exposição muito impressionante e pudemos tirar muita informação dessa descoberta extraordinária da pegada. Essas estranhas pegadas podem ser a evidência maior de que o pé grande realmente existe. Até há uma ciência em que se pode nomear uma espécie pelas suas pegadas. Há muitas falsificações por aí, mas algumas até parecem ser reais. E as que são reais são muito impressionantes. Estudando a estrutura do pé, o Dr. Meldrum teoriza que sem uma ruptura do metatarso, a criatura andaria com um movimento de escorregar, parecido àqueles relatados pelas testemunhas. Eu vi uma criatura muito
alta e de pelo preto, andando rápido e deslizando de uma árvore para outra e depois... Uma das coisas que muitas testemunhas notam quando veem o Sasquatch andando é uma certa fluidez em seu andar. Eles não veem o balanço da cabeça característico da passagem do peso de uma perna à outra. Era um movimento muito fluido dos músculos. Era a poesia em movimento. Fluido. Quando caminhou próximo da colina, foi gracioso. Ninguém poderia fazer o que ele fazia quando andava. Ele não andava como um macaco e não andava como um homem. Era mais um meio termo, pode-se dizer. Os vários relatos de testemunhas do Pé Grande provam que o animal legendário realmente existe? Ou o governo pode secretamente acobertar evidências físicas deixadas para trás? Bem-vindo ao H2. O acobertamento. Steve Culls, o detetive do Sasquatch, e sua equipe de investigadores estão há muitas horas na sua caçada pelo Pé Grande, no norte de Nova York. Eles ouviram algumas batidas nas árvores e viram pegadas misteriosas. Agora, acreditam que o Pé Grande pode estar circulando por seu acampamento. Eles se movem ao nosso redor. Estão em torno de nós. A ideia é mantê-los mais perto e fazê-los ir para perto do equipamento. Diz. O Mike e eu, a gente está ouvindo barulhos bem na nossa frente. Vamos seguir em frente. Entendido. Começa a avançar. Alguma coisa se mexeu. Um carro passou pela estrada. Entendido. Eles estão assustados. Sentir a misteriosa criatura no meio deles foi assustador. A equipe se reúne para analisar o que observou. Basicamente, tivemos uma atividade na nossa frente. Foram 3 batidas na árvore enquanto vocês estavam lá. Vimos o que parecia ser o brilho dos olhos, mas estava bem distante. Com o infravermelho e a câmera, não conseguíamos ver tão longe. É mesmo, estava bem fora do alcance da minha lanterna. Seria bom ver algo como uma sombra ou um brilho de olho ali na câmera infravermelha e combinar isso com as imagens. A gente viu alguma coisa ali. A gente não sabia o que era. Quando o carro começou a descer a estrada, pareceu que alguma coisa se aproximou da gente um pouco. Parecia que estava se movendo em volta da gente e depois fez... E ficou em silêncio. Hoje começamos com batidas nas árvores, alguns sons e recebemos algumas batidas de volta. Não podemos afirmar que não foi um cervo ou um urso. Nós precisamos analisar o áudio e ver o vídeo. Mais que isso, nós não temos. Sons terríveis são ouvidos. Relatos e vídeos caseiros do Sasquatch vêm de todos os Estados Unidos. E apesar desses relatos terem centenas de anos, o público não prestou muita atenção neles até que uma série de eventos ocorresse em 1958 em Bluff Creek, Califórnia. Aquela área estava aberta ao corte de madeira pela primeira vez e um operador de escavadeira chamado Jerry Crew moldou pegadas de 40 centímetros que ele encontrou um dia junto de seu equipamento. E isso foi parar no Eureka, Jornal da Califórnia. Moradores de Bluff Creek chamam as criaturas de grandes macacos desde os anos 20. Mas quando Jerry Crew disse ao Humble Times que as pegadas que encontrou deviam ter sido feitas por um animal com um pé grande, esse passou a ser o seu apelido, Pé Grande. O fenômeno do Pé Grande aparece desde tempos antigos, das lendas algonquinas e iroquesas dos homens gigantes das montanhas. E durante o século XIX, há testemunhos dessas criaturas chamadas de homens selvagens ou ursos estranhos. Há uma história muito rica
do fenômeno do pé grande nos Estados Unidos e pelo mundo. Há até pinturas de cavernas de nativos americanos com criaturas que parecem o pé grande. Há registros muito bons dessas criaturas em diários de exploradores que seguiam para o oeste americano. Para mim, eles são muito críveis porque as pessoas não tinham televisão, elas não tinham nenhuma ideia do que era aquela coisa. E todas descreveram da mesma maneira. A busca pelo Sasquatch nos Estados Unidos é um empreendimento privado. Nenhuma agência do governo admite ter procurado o misterioso hominídeo. Mas pode haver agentes dentro do governo escondendo evidências de sua existência. O ex-presidente da equipe de investigação do Sasquatch na costa do Pacífico e autor de 3 livros sobre o pé grande acredita que a resposta é sim. Há uma lista de histórias e parece que tem coisas sérias acontecendo em altos níveis. De acordo com Jevnin, um dos incidentes mais suspeitos ocorreu em 1995, quando 2 investigadores, colegas dele, viram rastros numa estrada de acesso perto do Monte Santa Helena, no estado de Washington. Souberam instantaneamente que não eram pegadas de urso. O tamanho não correspondia. Na saída, encontraram um supervisor de florestas e disseram a ele onde encontrar as pegadas e depois foram me buscar. Desde que encontraram as pegadas até quando eu cheguei no local com eles, passaram-se umas 4 horas. Fomos ao local e as pegadas tinham sumido. E pude ver que a terra tinha sido molhada. Em outras palavras, eles limparam as pegadas sem que parecesse que tinham feito isso. E eu não entendi por que quiseram destruir as pegadas. Mas se a existência do pé grande está sendo acobertada pelos oficiais do governo, quem estaria fazendo isso? Nesses incidentes foi o pessoal do Serviço Florestal. Pelo menos eles vestiam os uniformes do Serviço Florestal. Se houve algum tipo de acobertamento combinado em altos níveis, simplesmente não sabemos. Um dos meus colegas mais próximos, John Mayon-Kaczynski, é consultor de vida natural. Ele trabalhava na divisão de caça e pesca no estado de Wyoming e seu emprego foi ameaçado por causa de seu envolvimento numa investigação de pegadas encontradas. Então, por 28 anos, ele ficou em silêncio sobre isso. Há forças dentro do governo americano tentando manter a existência do pé grande em segredo? Se tem, por que será? Eu entendo por que o governo não quer que essas coisas apareçam como criaturas legítimas. Isso é porque o governo quer proteger nossa indústria madeireira. Porque se provarem que essa criatura existe, definitivamente isso vai ter um impacto ambiental na indústria madeireira. Ouve-se frequentemente, siga o dinheiro. Essa pode mesmo ser a resposta? Se provarem a existência do pé grande, sua classificação como espécie em extinção teria consequências devastadoras na economia americana? Pense nisso. Em 1990, quando a coruja pintada foi colocada sob proteção da Lei de Espécies em Extinção, a indústria madeireira do noroeste do Pacífico quase faliu do dia para a noite. Isso simplesmente acabou com a indústria. Aquelas comunidades em toda a costa nunca mais foram as mesmas depois disso. Nunca se recuperaram da perda financeira. Mas se a existência do pé grande está sendo acobertada pelo governo, poderia haver uma motivação ainda mais secreta? E que tipo de criatura poderia ser? Um elo perdido? Um humano híbrido? Ou o pé grande pode ser de um mundo diferente? Origens secretas. Edimburgo, Escócia. 13 de julho de 2011.
Na Conferência Global da TED, centenas de pessoas de mais de 30 países se reuniram para ouvir o geneticista evolucionário Svante Pääbo falar sobre sua teoria de que o homem moderno e o Neandertal conviveram em algum lugar do Oriente Médio entre 37 e 86 mil anos atrás. Suas descobertas indicam que todos os humanos não africanos têm por volta de 2,5% de DNA neandertal e concluiu que pode haver futuras descobertas de DNA de outros hominídeos. A lição é que somos sempre misturados. Somos misturados com essas formas humanas mais antigas, onde quer que nos encontremos, e somos misturados uns com os outros desde então. Um desses chamados outros hominídeos pode ser a criatura que chamamos de pé grande? Talvez humanos modernos sejam fascinados pelo pé grande por causa da nossa linhagem evolucionária. Sempre vivemos lado a lado com outros primatas e sentimos falta de algo entre nossas raízes evolucionárias. E queremos ter essas criaturas vivendo junto de nós. Não temos certeza, mas isso toca profundamente nas pessoas. E é difícil explicar porque deve ser muito profundo mesmo. Mesmo se você se livrasse de tudo, da evidência de pegadas, de pelos, das testemunhas confiáveis, ainda haveria o interesse em ver monstros? Esse é um fenômeno global. Parece ser parte da nossa psique. Há uma espécie de intoxicação com esse fenômeno, dos relatos de monstros. Para outros, como Steve Kulls, a busca pelo pé grande é uma busca pela verdade. Kulls era cético, mas agora se dedica, como detetive particular, a tentar provar ao mundo que o Sasquatch existe. Estava fora do alcance. Eu entrei nisso acreditando que ia ser uma farsa total. E aí, quando comecei a entrevistar testemunhas, vi reações físicas nelas que, como interrogador treinado, sabia que significavam que diziam a verdade. Elas viram algo. Quando a veia jugular da pessoa distende, ela tem tremores e respira curto, você pode ver que ela encontrou algo que acredita ser real. Em 2012, um consórcio de pesquisadores, engenheiros e cientistas do pé grande anunciou o Projeto Falcon, uma maneira revolucionária de buscar o pé grande. O Projeto Falcon é um balão de reconhecimento aéreo de alta tecnologia que levará a busca pelo Sasquatch a 2.400 metros nos céus. Quanto mais subimos, melhor podemos ver entre as árvores. Esse é o objetivo, olhar entre as árvores para encontrar essas criaturas na floresta fechada. Ele pode baixar, pode girar e fazer 72 km por hora. Não sei se podemos chegar perto daquelas criaturas. O Projeto Falcon adquiriu uma câmera de HD com tecnologia secreta de visão noturna para capturar evidências de longe. A aeronave também vai usar detectores de gás carbônico inventados pelos militares para analisar o ar da floresta, buscando sinais de vida. Mas o Projeto Falcon finalmente descobrirá a verdade sobre o pé grande? O Projeto Falcon tem uma boa perspectiva de sucesso. Investigamos tantas outras maneiras de tentar ir atrás desta questão, desse desafio. É como buscar uma agulha que se move dentro do palheiro. A tecnologia de hoje é capaz de fazer isso. Vamos continuar. Não vamos parar. Enquanto alguns continuam a varrer a terra atrás do pé grande, outros imaginam se devíamos procurar por ele, não nas florestas, mas em um lugar totalmente diferente. Nos anos 90, eu tive um caso em Snohomish, Washington, onde uma testemunha viu um disco prateado mover as árvores como se tivesse vento num dia limpo de céu azul. E um feixe de luz desceu. E no feixe havia um primata enorme de 2,40 metros e pelos castanhos avermelhados de pé na frente dele. Essa criatura desapareceu num piscar de olhos. O fato deles serem vistos e desaparecerem pode explicar por que eles aparecem na Geórgia, no Michigan, na Pensilvânia, na Califórnia, para todo lado. Talvez o Sasquatch
seja uma construção genética não humana para fazer um trabalho aqui não compreensível para humanos. Não se sabe se um pé grande vivo será encontrado. Mas é seguro dizer que ele tem lugar certo na nossa cultura popular. O pé grande é uma indústria que gera milhões de dólares em rendas a cada ano. E talvez por esse motivo, a busca e cada fiapo de evidência reunido devem ser levados muito a sério. Está no nosso próprio quintal, aqui mesmo nos Estados Unidos. É o nosso bicho-papão particular. E muita gente já ouviu. A verdade sobre o pé grande será escondida para sempre? Há muito em jogo para que se revele a verdade sobre ele? Ou ele é parte de uma conspiração ainda maior que, se exposta, ameaça desafiar tudo o que sabemos sobre as origens da humanidade? Talvez tudo será revelado. Não quando encontrarmos o pé grande, mas quando ele nos encontrar. Bem-vindo ao